Bom dia, primeiramente, obrigado por falar aqui com a imprensa. Queria que o senhor falasse com a gente sobre essa visita ao presidente Bolsonaro, como é que foi, principalmente, as articulações e, claro, a visita, sua sensação com relação ao estado do Bolsonaro dentro da Papuda. Antes de mais nada, eu vim visitar um amigo, queria conversar com ele, saber primeiramente como ele está, fisicamente, espiritualmente, né, mentalmente. Então, deu para perceber, né, que ele tem crise de soluço que intercala, né, um dia após o outro, principalmente decorrente da facada. E, obviamente, entramos em questões políticas, não somente de Minas Gerais, mas de outros estados. A gente tem trabalhado para poder construir algo melhor, principalmente em Minas, no sentido dos nomes, tanto para Senado quanto para governo, porque a gente não quer correr o risco, né, de maneira alguma, de entregar o estado para a esquerda ou para o PT, como foi anos anteriores no nosso estado. Então foi uma conversa, enfim, boa, de construção, e não é uma união somente da direita, né? É uma união pelo Brasil. Acredito que não somente a direita, né, tem sido prejudicada pelos desmandos do STF, do Lula. Então essa eleição é muito importante. E os problemas, né, que acontecem, né, nos partidos, eu acho que acontecem em qualquer outro partido. Eu acho que a gente tem que ter maturidade, sabedoria para poder compreender que o que a gente está enfrentando agora e o que a gente vai enfrentar futuramente, ele é muito maior do que qualquer divergência interna que a gente possa ter. Então, eu sei que tem muita coisa, né, acontecendo tanto no Senado, né, quanto para o governo, mas o meu foco aqui foi realmente, primeiro, visitá-lo como um amigo e também ouvi-lo, tomar algumas direções. Isso aí eu vou tocar nas próximas semanas agora também dentro do partido. Sabe como um político bem jovem consegue se tornar um dos maiores fenômenos digitais do Brasil? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar na estratégia por trás do Nicolas Ferreira, que construiu uma audiência, assim, gigantesca nas redes sociais. O que será que está por trás desse sucesso todo? Então, bora ver como é que essa máquina funciona. Primeiro, a gente vai entender a escala, o tamanho da influência dele. Depois, vamos ver para quem ele está falando, qual é o público-alvo e, claro, como ele consegue mobilizar essa galera. E para fechar, a gente traz a análise de especialistas para entender por que essa estratégia funciona tão bem. Ok, para a gente ter uma noção real da dimensão desse fenômeno, a gente tem que olhar para os números. E, olha, se prepara, porque eles são realmente gigantescos. O palco principal dele é o Instagram. São mais de 21,5 milhões de seguidores. Pessoal, para se ter uma ideia do que isso significa, é mais gente do que a população inteira de um país como o Chile. É muita gente. Aí a gente vai para o TikTok, onde o papo é direto com a geração Z. E lá são quase 9 milhões de pessoas conectadas com ele. E no X, né, um antigo Twitter, que é aquele caldeirão do debate político, a voz dele alcança mais de 5 milhões de seguidores. E não para por aí. Para aquele conteúdo mais longo, mais denso, ele tem uma base super sólida no YouTube, com mais de 2,5 milhões de inscritos. Ou seja, se a gente junta tudo isso, estamos falando de um verdadeiro império digital. Mas olha só, essa popularidade toda não é só número na tela não. Isso se transforma em poder político de verdade. Inclusive, pesquisas recentes confirmaram isso, apontando ele como o deputado federal mais influente do país, segundo a maioria dos entrevistados. Tá, mas quem são essas milhões de pessoas? Quem é exatamente esse público que ele consegue, sabe, mobilizar de um jeito tão eficaz? Então, segundo a análise do cientista político Adriano Cerqueira, o público-chave dele é a chamada Geração Z. Basicamente, são os jovens que já nasceram com o celular na mão, totalmente conectados. Essa galera que a gente chama de Zoomers muitas vezes se enxerga numa oposição direta aos Boomers, que é a geração dos pais, dos avós, sabe? É aquele clássico choque de visões de mundo. E é exatamente nesse espaço que a comunicação deles parece encontrar um terreno fértil para crescer. Certo. Mas como é que ele faz para transformar simples seguidores em apoiadores super engajados? Vamos dar uma olhada em 2 exemplos práticos. 2 estratégias que foram muito, mas muito impactantes. O primeiro caso é uma sacada genial pela simplicidade. Pensa só, ele pegou uma coisa totalmente física, uma caminhada de 240 quilômetros de Minas Gerais até Brasília e conseguiu transformar isso numa verdadeira jornada digital, que foi acompanhada por milhões de pessoas. E a narrativa construída em cima disso era uma narrativa de desafio, de patriotismo, tudo isso perfeitamente embalado naqueles clipes curtos, sabe? Feitos sob medida para viralizar nas redes sociais. E qual foi o resultado disso tudo? Bom, um salto impressionante de quase 1.800.000 novos seguidores só no Instagram durante a caminhada. É a prova concreta de como uma ação no mundo real pode turbinar o crescimento no digital.
Agora, se esse caso da caminhada já foi grande, o próximo exemplo foi uma verdadeira explosão. A gente está falando de um único vídeo, onde ele criticava novas regras do governo para o Pix, aquele sistema de pagamento que todo mundo usa no Brasil. Esse vídeo, ele simplesmente quebrou a internet. O vídeo alcançou a marca histórica de 300 milhões de visualizações no Instagram. 300 milhões. É um número tão absurdo, tão fora da curva, que é como se cada brasileiro, cada um, tivesse assistido ao vídeo. Isso mostra o poder que um único conteúdo tem de pautar a conversa de um país inteiro. Ok, mas que tipo de mensagem é essa que consegue gerar tanto engajamento? Vamos agora mergulhar um pouco mais fundo na ideologia que serve como combustível para a comunicação dele. A mensagem dele se baseia em pilares bem definidos, né? Basicamente um discurso pró-família, um apelo muito direto aos eleitores cristãos, uma posição super forte contra o aborto e sempre enquadrando as pautas progressistas como uma ameaça. É um conjunto de valores que, claro, se conecta com uma parcela bem grande do eleitorado. E essas posições firmes em temas que são assim bem polêmicos, como a questão do aborto, por exemplo, geram um engajamento absurdo. Para ter uma ideia, um post dele falando contra a descriminalização do aborto teve mais de 1 milhão de compartilhamentos. Imagina o alcance disso. A mensagem vai muito, mas muito além da bolha de seguidores dele. Então, afinal de contas, qual é o segredo? Por que essa combinação de mensagem, de plataforma, de público? Por que tudo isso funciona tão bem? Para responder, vamos ver o que diz a análise de um especialista no assunto. O cientista político Adriano Cerqueira descreve o Nicolas como um fenômeno de comunicação política, principalmente com a geração Z. Ele aponta que Ferreira segue um caminho próprio, mas com um estilo que lembra muito o de Jair Bolsonaro. E aqui vem o ponto que talvez seja o mais crucial da análise. O Nicolas Ferreira é do ambiente digital, ele nasceu ali, então ele sabe usar a linguagem certa, o tom certo. Segundo Cerqueira, ele consegue transmitir uma sensação de sinceridade. Não parece algo forçado, sabe? Parece autêntico para quem está assistindo. E para fechar o raciocínio, Cerqueira argumenta que a juventude, por natureza, tem um espírito combativo, meio antissistema, e que hoje no Brasil, esse sentimento estaria se alinhando com a pauta conservadora, como uma forma de se opor à esquerda e ao progressismo. A mensagem dele, então, encontraria eco nesse sentimento. Então, o que a gente vê aqui é um fenômeno que vai muito além dos números. É um reflexo de como a política e as redes sociais estão se tornando inseparáveis. E isso nos deixa com uma questão para pensar. Como é que a natureza da própria influência política está sendo redefinida para essa nova geração? Deputado, vocês falam escala 6x1? Não foi isso que eu falei, né? Não, eu só quero entender. Sim, então, mais uma vez, eu vou repetir de forma bem clara. Eu sou a favor de discutir a escala da forma como está e está sendo uma forma eleitoreira, barata, sem ver as consequências do fim dessa escala. O que está sendo proposto? Uma escala 4x3? Qual que é o impacto socioeconômico disso? Eles já apresentaram isso para as pessoas ou vai fazer, por exemplo, igual as promessas de campanha? Nós vamos derrubar os sigilos do Bolsonaro. O que aconteceu? Foi lá e colocou sigilo nele próprio. Não vou indicar amigos para o STF. O que ele fez? Foi lá e indicou 2 amigos, inclusive o ex-advogado dele, para o STF. Não vou aumentar imposto. O que aconteceu? Aumentou o imposto. Vou entregar picanha. Não entregou picanha. Ou seja, as pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão comemorando que as pessoas não têm dinheiro para comprar um gás para fazer comida. Poxa, quem que mais governou esse país aqui depois da redemocratização? Foi o PSDB? Foi o PMDB? Foi o PT. Se a pessoa não tem condições de comprar um gás para poder fazer um alimento na sua casa, a culpa é de quem? Minha? A culpa é do Bolsonaro, que governou 4 anos, no meio de uma pandemia? A culpa é de quem? Então, assim, que governo é esse que lança um programa para poder, primeiro, dar gás para as pessoas, mudando onde elas podem pegar, porque antigamente o dinheiro caía direto na conta da Dona Maria, do seu José, agora tem que comprar diretamente nas credenciadas do governo, que vai impactar 50 milhões de pessoas. E peraí, por que não abaixaram o imposto do gás? Porque eles querem usar as pessoas para fins eleitorais. Caramba, você aí que vai receber esse gás, pega o gás e vota no outro candidato, não vota no PT. Você pode fazer isso, sabia? Poxa, é inacreditável. É gás, é luz, tá fazendo as pessoas desse estado miserável delas, aonde o governo do PT bota o dedo, o IDH é o menor, a criminalidade é a maior, o saneamento básico é o menor, a educação é o menor e a saúde é o menor. Então, assim, é um papel de todos nós a gente abrir os olhos das pessoas. Antigamente, a gente só tinha, e não atacando aqui ninguém específico, mas a gente só tinha, digamos, uma velha mídia que colocava a narrativa para onde ela queria.
Hoje não. Com a internet, as pessoas conseguem abrir os olhos e falar, opa, isso daí é medida eleitoreira. Se gostou do vídeo, inscreva no canal. Curta, comente e compartilhe.